Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Salve, salve! Olá você ligado aqui no ConteCast do Conte Verde, nossa 9ª edição. Uma satisfação estar aqui com você mais uma vez, falando sobre o futebol e seleções. Eu sou Gabriel Salaf, idealizador desse projeto aí que acompanha o futebol e seleções. Se você ainda não seguiu a gente nas redes sociais, siga lá, @ConteVerde_ no Twitter e no Instagram. Ainda não chegamos nos threads, porque aparentemente não dá ainda para você colocar mais de uma conta no meu celular no threads. Então ainda estamos esperando ele evoluir para chegar no Conte Verde, porque eu fiz primeiro com a minha conta do que quando o Conte Verde aconteceu esse probleminha. Mas em breve estaremos lá, mas contamos com você para divulgar em nosso trabalho, acompanhar. Estamos acompanhando todos os campeonatos que estão rolando aí nesse mês de julho. Estamos gravando esse podcast no dia 6 de julho. E estamos acompanhando aí a COSAFA Cup, que está acontecendo na África, a Copa Ouro, que está acontecendo na CONCACAF. E vamos falar aqui de uma competição que acabou recentemente e outra que acabou já faz um tempinho, mas vamos para a Ásia. E você sabe, se a gente fala de Ásia aqui no ConteCast, no Conte Verde, a gente tem ele, Yuri Casari, nosso especialista na Ásia. Fala, Yuri, seja bem-vindo aí a mais um ConteCast. Eu estava no primeiro, retornando aqui agora no 9º, hein? Fala, Saf, beleza? Prazer mais uma vez estar falando com você. Por falar em futebol asiático, aí, né? O nome as pessoas acabam achando que eu tenho alguma coisa, alguma descendência asiática aí, né? Pelo jeito de falar, né? Yuri Casari, mas não. O Casari, embora não pareça, é italiano, né? Mas o futebol asiático é um futebol que eu gosto de acompanhar, acho interessante pela diversidade que tem, né? Até eu acho muito interessante a forma que é administrada ali as regiões, né? Justamente por essa diferença cultural que tem dentro do continente, essa diferença de nível técnico, financeiro e tudo mais que tem no continente. Então, por isso que eu curto dar uma acompanhada nesse futebol asiático aí. Pois é, e só compra quem conhece você por voz, né, Yuri, esse papo do seu nome, né? Porque, pessoalmente, acho que dificilmente alguém acharia alguma coisa do tipo. Mas, pois é, então, como o Yuri falou, vamos falar sobre essa Copa que tem divisões na Ásia, né? A Ásia, assim como outros continentes, né, maiores, né? A Ásia, a África e a CONCACAF, América Norte e Latina, sofrem divisões, né, dentro da sua própria confederação da CAF. Isso não... Da CAF é a África, perdão. Da Ásia é a AFC. Isso não acaba atrapalhando, vamos dizer assim, na eliminatória da Copa do Mundo. Não é que cada um tem a sua eliminatória. Até um tempo atrás, na CONCACAF usava isso, né? A zona do Caribe, né? A CFU era separada, daí vinha ali alguns representantes. É usado isso ainda na CONCACHAMPIONS, né? A Copa do Caribe, que determina ali os participantes que vão disputar a CONCACHAMPIONS vindo do Caribe. Porém, em outros lugares, isso é usado muito mais para categorias de base e outras categorias. É muito mais forte, por exemplo, você achar uma Copa de futsal, de futebol de areia, próprio futebol feminino e competições de base. Mas isso chega no auge. Aqui nesse ano a gente já falou, inclusive, o Yuri estava aqui na primeira vez que a gente falou sobre a Copa do Sudeste Asiático, né, que englobou aquelas seleções lá, Indonésia, a Tailândia foi a grande campeã. Isso foi o nosso primeiro podcast, se você não viu, pode ouvir lá. Ainda tá fresquinho, ainda dá pra ouvir. Não tivemos outra Copa do Sudeste Asiático, não aconteceu nada de grande, relevante com essas seleções ainda, então ainda tá no time que a gente falou por lá. A única coisa que a gente falou por lá e não aconteceu foi a Copa do Oeste Asiático, né? A Copa do Oeste Asiático estava prevista ali para março, abril, o Qatar acabou caindo fora e foi desmarcada e não teve mais atualizações, né? Então ainda não sabemos se vai acontecer essa Copa ou não. Porém, nessa última data FIFA e depois dela, nós tivemos duas dessas regiões fazendo as suas Copas, né? A Central, que é a CAFA, né, que engloba os países do centro da Ásia, quer dizer, não do centro da Ásia, né? Porque o centro da Ásia, se você for olhar no mapa, é China e Rússia, basicamente, né? Mas ali, aquela Ásia Central que a gente conhece, que era basicamente a União Soviética inteira, né, antigamente, e a Copa do Sul Asiático, essa sim já com países ali como Índia, Bangladesh, e a gente vai comentar aqui sobre essas competições que acabaram, né? Tivemos 2 campeões das regiões, né? Porque são poucas federações filiadas nessas confederações, né? Na Ásia Central são apenas 6, na do Sul são 7, e acabou que o Sri Lanka ainda está suspenso, né, pela FIFA por conta de interferências políticas no futebol local, inclusive deve ficar de fora até das eliminatórias para a Copa do Mundo, o Sri Lanka, por isso, sorteio da Ásia no final desse mês, e pelo que a AFC soltou, né, de release, o Sri Lanka não está nos potes para sorteio. Enfim, a gente vai falar aqui começando pela
Copa Centro-Asiática, né? A Copa do Centro, a CAF Nations Cup, por favor, o nome original. Ela começou no dia 10 de julho, aconteceu durante a data FIFA, né? Participaram 7 seleções, no grupo A foi disputado no Uzbequistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Omã. E no grupo B, que foi disputado no Quirguistão, Irã e Afeganistão. Vamos só passar aqui os resultados rapidinho, né? Nós tivemos, pelo grupo A, na primeira rodada, um empate em Tajiquistão e Turcomenistão em 1-1. Tajiquistão conseguindo empate no final desse jogo. O Uzbequistão ganhou de 3-0 de Omã, comprovando favoritismo. O Tajiquistão empatou novamente com o Omã em 1-1. O Uzbequistão ganhou de 2-0 do Turcomenistão. Na última rodada, o Omã ganhou de Turcomenistão por 2-0 e o Uzbequistão de virada ganhou do Tajiquistão por 5-1. Como era um formato mais rápido, vamos dizer assim, essa Copa só avançava o primeiro colocado direto para a final de cada grupo. O segundo colocado ele vai disputar o terceiro lugar. Então, o Uzbequistão, jogando em casa, avançou para a final e o Omã, como convidada, né, a seleção que veio convidada, foi para a disputa de segundo lugar. Passando antes, Yuri, passando aqui o panorama do grupo, o Uzbequistão era favorito, né? Nesse grupo conseguiu comprovar ali, a gente teve o Tajiquistão ainda fez uma graça, né? Conseguiu segurar o Omã para não ter uma disputa direta, né? Com o Uzbequistão, por mais que já tivesse vencido o primeiro jogo, né? Perdido o Omã no caso. O Uzbequistão comprovou o favoritismo, mas é aquela história, né? A gente sempre espera algo a mais do Uzbequistão, mas o Uzbequistão nunca entrega, a gente não sabe se vai ser dessa vez, se vai ser a mesma decepção de sempre. Pelo menos aqui fizeram o seu papel, né? Jogando em casa, por cima. Nos dois grupos, né? Os dois favoritos aí passaram o carro, nada inesperado. Em relação ao formato do campeonato aí, eu sempre sou crítico a esse número ímpar de participantes, né? Além do fato de não ter uma semifinal, eu acho que já que vai fazer o campeonato, né, vai ter que deslocar as equipes para o país, separar a sede, faz um campeonatinho um pouquinho mais sólido. Se você já chamou o Omã, por exemplo, não teria problema você chamar uma outra seleção. Exatamente, já que convidou o Omã, não teria problema de chamar uma oitava seleção aí. Um fato interessante aí de Uzbequistão, né, foi o número de gols sofridos aí nessa competição, né, apesar do baixo nível assim das outras equipes. O Uzbequistão sofreu apenas 2 gols, né? Foi um só na primeira fase e o gol da decisão que a gente vai falar mais pra frente. Exato, o Uzbequistão aí conseguiu o gol foi contra o Tajiquistão, né? Justamente eu acabei de falar que ganharam o jogo de virada, né? Os gols todos no segundo tempo, inclusive foi um belo gol esse jogo do Uzbequistão contra o Tajiquistão. No grupo B nós tínhamos Irã, Quirguistão e Afeganistão. O primeiro jogo entre Quirguistão e Afeganistão foi 1-0 para o Quirguistão, com o gol marcado aos 52 do segundo tempo. Só aconteceu um detalhe, o treinador do Afeganistão ficou revoltado, né, porque já tinha passado o tempo, e retirou seu time de campo, né? Ele invadiu o campo, mandou os jogadores saírem. Com isso, a CAF analisou e deu a vitória pro WO, no fim das contas, né? Foi 3-0 pro Quirguistão. Na tabela, se você for pegar aí, vai estar 3-0, mas em bola rolando foi 1-0 pro Quirguistão. No duelo do Irã... A cena é patética, assim, né? Não só por os jogadores não entenderam nada, assim, nem os jogadores estavam revoltados, assim, eles ficaram olhando, pra quê, tipo? Não só por tirar ali o time de campo, né, mas por toda a situação e tal. E é engraçado que os jogadores do Quirguistão, né, comemoram, né, pedem apoio da torcida e tal. Eles ficam debochando da situação, né, eles tipo, tiram um sarro dos jogadores. A chance de, sei lá, vamos supor, tivesse um Felipe Melo ali do Afeganistão, rolar uma porrada generalizada era gigante, hein? O técnico ainda parabeniza o que tá comemorando, tipo, parabéns, conseguiram o que queriam. Pois é, e pra mim isso é um ponto assim ruim até mesmo do Quirguistão, que é uma seleção que tá, vamos dizer assim, vem num processo bom nos últimos anos, de tentar, vai disputar a Copa da Ásia, inclusive, e, né, essa participação do Quirguistão foi muito negativa, né? O Afeganistão, que é uma seleção bem abaixo, ganha de 1-0 com um gol no último lance nesse caos. Aí vem a estreia do Irã, que mete 6-1 no Afeganistão. E daí vou passar uma pauta já pro Yuri debater, porque eu achei sensacional. E no jogo que tem Quirguistão e Irã, o Irã também ganha 5-1. Eu assisti o primeiro tempo desse jogo, tava bem nervoso, o Taremi fez lá 2 gols. O Quirguistão ainda faz gol no começo do segundo tempo, mas depois o Taremi marca mais um. Cara, que o Taremi jogou nessa Copa, cara, foi um absurdo. Enfim, vamos passar para a final, na disputa de terceiro lugar, o Omã ganhou do Quirguistão de 1-0. Esse jogo já foi no Uzbequistão também, o Quirguistão saiu do seu país, foi jogar no Uzbequistão. E na grande final, Sardar Azmoun fez o gol do título pro Irã, em cima do Uzbequistão, 1-0. Yuri, era obrigação do Irã, né, como um país que foi para a Copa do Mundo, vem com uma geração muito boa, né, no caso, né, acho que por mais que a gente fale, mas chega na Copa do Mundo, é aquele jogo chato, o Irã não tem mais Carlos Queiroz, isso é um ponto que a gente tem que lembrar. Mas dentro do continente o Irã sempre sobrou, né, nas últimas eliminatórias, na Copa da Ásia indo até lá na frente, e era uma obrigação, né, com diante de seleções aí que
nem foram para a Copa do Mundo na sua história, né? Todas elas, só o Irã é o único representante que já participou de uma Copa. Mas eu acho que o Irã conseguiu dar uma resposta, né, após a Copa do Mundo com essa competição. Como o Taremi foi sensacional, para você ter uma noção, o Taremi e o Azmoun marcaram 10 dos 12 gols que o Irã fez nessa competição. É muita coisa. E um dos gols, né, que não foram eles que fizeram, foi o Jahan Blaser, que joga no Feyenoord, foi uma assistência do Azmoun, que o Taremi dá um corta-luz, é um golaço, assim, é uma pintura o gol. Inclusive, um desses gols do Taremi tá lá no nosso Instagram, o Elcio Vai Júnior, nosso analista aí, ele analisou, se você não viu, dá uma conferida lá nos nossos reels. Mas, Yuri, o Irã acho que não só venceu, mas como convenceu nessa competição. Tá bom, afinal foi estádio cheio, né, lá na capital do Uzbequistão, um jogo muito tenso, muito pegado, com uma porradaria no final, né, teve várias brigas ali no finalzinho do jogo, mas fez seu papel, né, como uma seleção que veio da Copa, conseguiu cumprir seu favoritismo e cumprir com excelência, vamos dizer assim. Eu acho que pelo elenco que o Irã tem, pelo ciclo que tem sido feito aí nos últimos anos, o Irã não vai ter problemas, pelo menos na minha visão, não vai ter problemas para chegar na Copa, né? Como você mesmo disse, ele fez o papel que tinha que fazer, tinha que passar o carro mesmo. Afinal, 1-0 ali, porque final é final, né? Tem a tensão, né? E era contra... mais um país adversário, né? Literalmente 30 mil pessoas no estádio e era uma panela de pressão mesmo. E é contra uma seleção que tem disputado ali, tem tentado pelo menos disputar essa posição ali de participante de Copa e tal. Então, acho que foi um papel bem cumprido, né? Precisava vencer esse campeonato aí de forma tranquila. E destacar, né? Você mesmo destacou o Taremi e o Azmoun, né? O Taremi jogando no Porto, o Azmoun na sua segunda temporada, né, pelo Bayer Leverkusen. E o Taremi via sair do Porto, né? Já teve rumor dele no United, sim, tá circulando, e vamos ver se ele sai ou não ou continua no Porto. E o Leverkusen quase chegou numa final europeia nessa temporada. A minha seleção preferida, assim, hoje na Ásia é o Irã. Eu esperava muito deles, na verdade, na Copa, confesso que fiquei um pouquinho decepcionado, assim, mas acredito que não vai ter problemas para chegar em mais um Mundial aí. Yuri, eu queria só também tocar num ponto, eu falei do Carlos Queiroz, né? Essa foi a primeira competição do Irã sem o Carlos Queiroz. A gente acompanha o futebol asiático, a gente sabe da diferença que é o Irã numa competição como era na Ásia, onde passava o carro mesmo, não tinha receio de jogar, uma seleção de Copa do Mundo, né? E isso eu acho que implicava muito, né? O Queiroz fazia dessa geração, que não é uma geração de exímios marcadores do Irã, mas de jogador muito bom ofensivamente, né? Os grandes destaques do Irã, como você pontou agora, como o Taremi, como o Azmoun, o Jahan Blaser, que é outro, né? Tivemos aí ao longo mesmo no final no começo desse ciclo, né? No final de carreira, o Dejagah, que jogou no Wolfsburg, né? Em outros times da Europa, são jogadores meio para frente, ou seja, o Carlos Queiroz acho que limitava muito isso numa Copa do Mundo. Eu sentia pelo menos isso. E nessa Copa eu senti um pouco disso aqui, vai golear na Inglaterra. O jogo contra o País de Gales foi muito legal, porque eu senti o oposto do Irã nesse ponto, que o Irã conseguiu tomar o jogo contra uma seleção europeia e foi martelando, até conseguiu fazer o gol. E acho que o Irã tem potencial para isso. Você acha que a seleção sem o Carlos Queiroz, e eu lembrei disso porque eu estava assistindo México e Catar na Copa Ouro, e o Catar jogou exatamente igual o Irã joga. Eu jogava até com o Queiroz, né? Refocadinho, não sei o quê, e ainda ganhou o jogo de 1-0. Mas você acha que pode dar um novo ar? Porque o que eu vejo muita gente que não acompanha fala, como que o Irã tá numa Copa do Mundo, né? Com esse futebolzinho, né, que não me engata, como que não tem nenhuma seleção melhor que a Ásia? E realmente, se você pega o Irã só de Copa do Mundo, não só pelo desnível, mas pela proposta de jogo, e você pega o Irã numa Copa da Ásia, numa eliminatória da Ásia, numa CAFA, é diferente. Você acha que sem o Queiroz agora, né, sendo comandado pelo Amir Galanouei, você acha que o Irã pode dar esse salto, vamos dizer, de qualidade a nível mundial, né? Chegar numa Copa do Mundo, que, como eu acho que é muito difícil, concordo com você, que o Irã fique de fora, no nível acima, né? No nível, não digo propondo o jogo, mas não sendo, vamos falar do Irã, então vamos falar de retranca, né? Que era basicamente isso que a gente ouvia quando uma mesa redonda ia falar do Irã, né? Analisar o grupo B da Copa. Eu acho que o Carlos Queiroz fez o papel que ele tinha que fazer, sabe? Deixou o Irã... Não que o Irã não fosse dominante antes, né, décadas atrás e tal, né, mas eu acho que deixou o Irã dominante dentro da sua região, dentro do seu continente, e, cara, buscou o resultadismo. Você sabe que eu, particularmente, eu gosto disso, gosto da retranquinha. Eu acho que o Carlos Queiroz fez o que dava para fazer e deixa, na minha visão, um legado interessante para quem fosse assumir.
O fato de ser um treinador local me agrada também. Eu acho que a gente pode pegar como exemplo a seleção de outro continente, né? Senegal sempre teve treinadores estrangeiros, sempre foi um time que as pessoas falavam de potencial e tal, ainda mais depois da Copa de 2002, né? Que foi aquela zebra toda. E agora com o Cissé lá, consegue resultados mais expressivos, né? Consegue uma regularidade maior. Quem sabe o novo técnico consiga fazer isso com o Irã, mas, sinceramente, eu acho que o Carlos Queiroz fez um papel muito bom. Eu tenho também uma preferência, assim, gosto muito dos técnicos portugueses, a gente tem visto eles no Brasil, não é à toa, né? Eles têm uma geração aí uns 20 para mais, né? Uns 30 anos para cá de treinadores portugueses. Vamos falar de outro daqui a pouco também no programa. Então eu não partilho da tua opinião. Eu acho que o Carlos Queiroz fez um excelente papel aí à frente do Irã, apesar de não ter conseguido ali, né, surpreender nos mundiais. Eu não acho que o Carlos Queiroz tenha feito uma papel, até que no último, a gente tem que lembrar que o Irã trocou esse treinador, né? O Queiroz volta de última hora para a Copa. Mas, sei lá, eu acho que a seleção podia ter um aspecto mais ofensivo do que esse foco defensivo que a gente tem do Irã, né? Daquela seleção que não toma gol, daquela seleção que joga fechada, né? Que veio desde 2014 com isso, né? A Copa de 2014 do Irã, que ainda não tinha esses jogadores, vamos dizer assim, desbotando, foi boa nesse sentido, né? Aquele jogo que o Messi ganha no finalzinho foi contra o Irã, né? E o Irã não era. Acho que o Irã era bem pior. O Irã tava vindo de uma safra ruim, né? Tem o Irã do Ali daí, aí o Irã vai. E o Irã volta, né? O Irã fica de fora da Copa de 2010, por exemplo, né? Então tem essa intersafra que não foi tão boa que volta depois. E só um ponto, o Azmoun ele tá já para se tornar o segundo maior artilheiro da seleção do Irã. Olha só, eu acho que isso é um ponto interessante, né? Porque o Azmoun não é um cara que você olha e fala um goleador. Ele é um cara rápido, né? Mas enfim, você não vê essa característica dele. E pra você ver como o Irã é dominante, porque o Irã pega aqueles jogos de eliminatórias que ganha de 10-0, 12-0, que volta e meia aparece, né? Se não me engano, na última ganhou do Camboja de 14-0 nos jogos. Então o Azmoun é um cara que aparece aí e já consegue esses números. Tá bom, ele tá chegando em 50 gols, se não tô enganado com a camisa da seleção. O Ali daí tem 100 e poucos, né? Então tem essa diferença, mas já é um número surpreendente aí do nosso Messi Persa. O Yuri chamava ele de Messi Persa quando Dá pra ele chegar aí. Dá pra chegar, acho que... mas 69, se eu não tô enganado, dali daí. Só pra confirmar, então, ó, o Azmoun, ele tá na frente, ele igualou ao Karim Bagheri, né, tem 45 gols, e os dois tem 45. Só que a diferença pro o Ali daí tem 109, e o Taremi tá vindo logo atrás, o Taremi tem 37. Eu acho, Yuri, que o Taremi tem mais chance de chegar que o Azmoun. Eu fico com essa opinião. O Taremi, que acho que tem esse gene mais de goleador, né, no caso. Então é isso aí, pessoal. Fechamos aqui, né, a nossa Central com essa discussão. Parabéns ao Irã. Foi a primeira vez que essa competição foi disputada, né? Eu esqueci de falar nesse ponto, né? A primeira vez que a CAF que se limitava muito a futsal, competições de base, a CAF organizou essa competição. Esperamos outras, né? Esperamos outras e também esperamos ver o crescimento dessas outras seleções, né? Só para confirmar o que eu falei ali anteriormente, além do Irã e do Uzbequistão, Tajiquistão e Quirguistão também vão participar da Copa da Ásia, né, que vai acontecer no começo do ano que vem. E a gente vai falar agora de uma outra confederação que tinha um dos integrantes dessa Copa que atuava. O Afeganistão antigamente jogava na SAF, né, que é a Confederação do Sul, e a gente vai falar da Copa do Sul Asiático que terminou nesta semana, né, como disse, estamos gravando no dia 6. Ela foi disputada por Bangladesh, Butão, Índia, Kuwait, Líbano, Maldivas, Nepal e Paquistão. Kuwait e Líbano entraram como convidados. E tivemos a Índia conquistando o seu 9º título da competição. Aí, dentro de casa, a gente vai passar um pouco a limpo aí. Tivemos alguns outros destaques, né? E tivemos aí, falando em goleador, um cara que gosta um pouquinho de fazer gol, né? Um cara que tá sempre ali na frente da área. Sunil Chhetri, que marcou aí alguns gols, passou Mokhtar Dahari, da Malásia, que agora é o 4º maior artilheiro de seleções do mundo. Atrás só do Ali Daei, que a gente falou agora há pouco, e de uma dupla de jogadores que acho que nunca jogaram nada, Cristiano Ronaldo e Messi. Esses caras aí que o pessoal paga pau, mas não jogam muita bola. Enfim, vamos lá passar a limpa essa competição. No grupo A tínhamos Kuwait, Índia, Nepal e Paquistão. Na primeira rodada, o Kuwait ganhou do Nepal por 3-1, a Índia goleou o Paquistão por 4-0. Na segunda rodada, o Kuwait ganhou do Paquistão de 4-0 e a Índia ganhou do Nepal de 2-0. E aí, na última rodada, o Nepal
ganhou do Paquistão de 1-0. Índia e Kuwait empataram 1-1. E esse jogo tem um destaque muito, não digo nem negativo, mas a Índia venceu o jogo, o Kuwait empatou o jogo com um gol contra nos acréscimos, né? Isso deu a primeira posição do grupo pro Kuwait. Ô Yuri, antes de a gente tocar no assunto de quem passou, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o Paquistão, né? A gente estava conversando um pouco antes de gravar o podcast. O Paquistão, eu estava particularmente vendo isso porque eu estava tentando colher informações da Mauritius for Nations, que foi a competição que o Paquistão participou anteriormente junto com as Ilhas Maurícias e o Quênia de Djibouti. E, cara, tudo que eu achava vinha do Paquistão. Tinha jornalista do Paquistão nas Ilhas Maurícias, tinha youtuber do Paquistão reagindo aos jogos, tinha youtuber pistolando, né, uns Mauro César lá, a galera, pilhado, sei lá, do Paquistão lá, bolado com os jogos. E, cara, na Copa do Sul Asiático também, muita gente do Paquistão. E a gente pega a seleção do Paquistão, tem jogadores na Europa, né, tipo, não que, joguem no mais alto nível, não, tem lá um cara que é do Queen's Park Rangers que jogou na divisão inferior. Mas, cara, isso é um avanço. Se a gente pega os outros elencos, a maioria dos jogadores jogam ou no próprio país, ou no jogo na Índia, né? No caso, que tem alguns jogadores que jogam na Índia, outros jogam no país vizinho, se eu não me engano, tem jogador da Maldivas que joga na Índia, jogador de Butão joga em Bangladesh, ou seja, tem esse intercâmbio muito limitado, né? São poucos, né, jogadores que jogam fora dos seus países, até mesmo em Líbano e Kuwait. E o Paquistão como você tem mais diversidade de países, porém isso não se reflete, né? Como que a gente vê isso, né? Aí podemos enxergar como que era a Índia no começo desse processo, né? Que a Índia também começou esse processo, né, lá atrás, quando valorizou sua liga há uns 10 anos atrás, a Índia Super League, mas não via reflexo na seleção da Índia. Você acha que pode acontecer algo tipo do Paquistão? A bola pune porque os caras são ruins mesmo, né? Não tem muito o que fazer. Enfim, como que você vê aí? Eu chamo a atenção muito por isso, né? Quem pega as seleções de cada país que disputou, você vê o Paquistão é a seleção que tem mais jogadores que atuam fora do seu país. Eu acho que é uma série de fatores, né? Que não é só essa questão de ter atletas fora do país que vai desenvolver o futebol, né? O ideal é você desenvolver o futebol dentro do seu próprio país, né? Que é o próprio caso da Índia, assim, né? Não vou dizer que a Índia, nossa, faz um trabalho espetacular, né? Vai chegar em Copa do Mundo e tal, mas você comparar a Índia e o Paquistão, que são rivais de corpo e alma, né? Não só no futebol. Rivais em tudo, não só no futebol. Rivais em tudo, é isso que eu queria falar, né? É uma distância bem grande. O Paquistão, das seleções que disputaram esse campeonato, é a de pior ranking, né, na FIFA. É quase uma das últimas posições ali. O Paquistão não ganha uma partida desde 2018. O Paquistão tem problemas internos também na federação. Até teve uma notícia essa semana de uma federação secundária que se filiou à CONIFA e tal. Até muita gente confundiu, né? Achou que era a federação principal. Então é um caminho muito longo para melhorar um pouco só o futebol, porque não precisava nem melhorar muito, né? Às vezes ganhar um aqui, um ali, subir um pouquinho no ranking já seria positivo. Mas nem isso parece que o Paquistão é capaz. Eu senti um pouco, né, que na Mauritius for Nations, os torcedores e imprensa do Paquistão foi muito nessa, não, o Paquistão pode ganhar jogo, porque é contra as Ilhas Maurício, contra uma seleção reserva do Quênia e contra Djibouti. Se não me engano, Djibouti era a seleção mais próxima. Você que tá com o ranking da FIFA aí pode até conferir. Djibouti tá lá embaixo. E Djibouti fazia 2 anos que não ganhava um jogo, e Djibouti ganha todos os jogos e é campeão, né? Então, tem esse ar de frustração. E acho que um detalhe muito interessante, eu esqueci o nome do capitão da seleção do Paquistão, ele falou antes do jogo contra a Índia, que foi surreal que o Paquistão passou para chegar na competição. Eles demoraram 24 horas para sair das Ilhas Maurício, né? E chegar na Índia, porque para você, o Hassan Bashir, que joga na Dinamarca, inclusive, porque é complicado, não são muitos voos que tem para Ilhas Maurício, e obviamente não são todos os países que levam até Ilhas Maurício, então você tem que pegar um voo, fazer conexão, tanto que o Quênia perdeu a primeira rodada, a gente comentou isso até no outro podcast, o Quênia perdeu a primeira rodada dessa competição, da Mauritius for Nations, justamente por conta, né, de não conseguir chegar, não ter voo disponível para chegar nas Ilhas Maurício, ou seja, tem esse peso aí na competição, e o Paquistão sofreu um pouco com isso, mas é óbvio, eu acho que o fato de você ter jogadores fora, porque nem todos esses jogadores nasceram no Paquistão, também tem aquele trabalho de você achar, né, quem é filho, quem é refugiado e foi para a Europa, dá um sinal que pode acontecer algo no futuro. Acho que esse é o ponto, é um sinal, né, que podemos ter uma evolução daqui a uns anos no Paquistão, porém isso não está num processo claro, né? Então acho que ficamos aqui no aguardo, mas
é um tanto quanto estranho, né? Porque se você vê uma repercussão, acho que isso é de prática, porque a gente pega essas competições, cara, é difícil você achar repercussão. Às vezes você pega, por exemplo, a Copa do Sudeste Asiático, por exemplo, tipo, começa, a Tailândia tinha repercussão, a Indonésia tinha repercussão, os outros, mais ou menos, você pega jogos dos países nas suas próprias casas, com públicos vazios, né? Então, porque às vezes o futebol no esporte principal no Paquistão, onde a gente sabe, né? Essa região sul-asiática, né? Ela sofre muito com isso, é uma região que gosta muito de futebol, né? E a gente até vai citar um exemplo de Bangladesh, daqui a pouco a gente notou, e nenhuma delas foi para a Copa, né? A Índia já se classificou para a Copa e na época decidiu não disputar a Copa por causa de preço, valor de viagem, etc. Surgiu até uma lenda que a Índia não foi para a Copa porque não podia jogar descalço. Enfim, é uma das histórias de Copa do Mundo, mas nunca teve representante da Copa do Mundo, né? Então, carece um pouco e há uma evolução em caminho, pelo menos eu vejo, para acontecer no Paquistão. E na Índia eu acho que isso já é mais claro. A gente já fala da Índia daqui a pouco. Antes da gente ir pro grupo B, eu queria só destacar uma questão ali dos participantes, do formato que a gente tinha comentado do outro campeonato ali. A SAF, ela perdeu dois participantes, né? Até o SAF falou do Sri Lanka ali, que tem essa questão da suspensão. E o Afeganistão, né? Que era filiado ali, a SAF agora está filiado à CAFA. E a SAF buscou 2 convidados ali para fechar os 8, né? Que é o próprio Kuwait e o Líbano, que ficou ali no grupo B, que a gente já vai comentar sobre. Exato, o Líbano estreou ganhando de 2-0. O Líbano, que já estava na região, né? O Líbano jogou a Hero Intercontinental Cup, perdeu para a Índia na final, naquela situação. Ganhou do Bangladesh por 2-0. As Ilhas Maldivas ganharam de Butão por 2-0. E aí veio a remontagem de Bangladesh, que eu acho que é um dos pontos curiosos dessa competição. Ganhou de 3-1 das Maldivas de virada. Aí o Líbano goleou o Butão por 4-1, Butão claramente, junto com o Paquistão, acho que é até mais fraco o Paquistão, né? Se botasse, aí se botasse Paquistão e Butão, acho que o Paquistão ganhava, pelo que eu pude acompanhar do jogo de Butão. E aí Líbano ganha de 1-0 das Maldivas, e de virada, de novo, Bangladesh ganha de Butão por 3-1 e se classifica. Nas semifinais, o Líbano e a Índia reeditaram o confronto da Hero Intercontinental Cup, e a Índia ganhou nos pênaltis por 4-2, uma decisão ali tensa, alegria em Bengarulo, e Kuwait ganhou de Bangladesh por 1-0 na prorrogação, né? Segurou até onde deu a sessão de Bangladesh. E eu queria até, antes de falar da final dos campeões, Yuri, falar, a gente estava comentando também isso antes de começar o programa, de como foi boa a atuação de Bangladesh, né? Eu tinha destacado no podcast que a gente gravou junto com o Felipe Augusto, a vitória que Bangladesh teve na FIFA contra a seleção do Camboja no Camboja, né? O Bangladesh, ela tem uma seleção mais abaixo lá no ranking da FIFA, né? Não era uma das melhores seleções dessa competição, consegue essa vitória antes, que dá moral, chega, perde pro Líbano, tudo bem, um dos favoritos, até pensando no nível da competição, mas consegue 2 viradas, passa para a semifinal e faz uma semifinal digna contra o Kuwait, né? Acho que isso é muito legal, e a curiosidade de Bangladesh, né? O melhor goleiro da competição foi de Bangladesh, e o seu nome leva uma homenagem a alguém que a gente conhece, né? O nome do cidadão é Anisur Rahman Zico. Muito provavelmente se seja homenagem ao Zico, a gente sabe, né, como é uma loucura essa região do mundo se tratando de futebol brasileiro e futebol argentino, né? Quem vai lembrar da Copa do Mundo ano passado, a gente falando, meu Deus, se tiver um Brasil e Argentina na semifinal da Copa, vai acabar o sul-asiático, não a América do Sul, o sul-asiático em entrar em pólvora. Mas enfim, Yuri Casari, o que você tem a destacar da situação de Bangladesh? Mas não acho tão absurdo, tão surpreendente ali a ida de Bangladesh para semifinais, levando em conta os adversários e tal. Eu acho que nesse nível ali é tudo muito equilibrado, né? Se você pega os resultados dos últimos 2-3 anos de Bangladesh, claro que tem muito mais derrota no histórico, mas tem vitórias contra times ali da mesma região, contra Nepal, contra o próprio Camboja no ano passado, além dessa vitória recente. Então, não acho que seja assim, algo tão surpreendente. Acho que o mais surpreendente foi ter conseguido segurar ali o Kuwait, né, por tanto tempo. Eu acho que também o nível de jogo que o Bangladesh apresentou, né? Pô, eu consegui acompanhar mais o jogo contra as Maldivas. Era um nível muito bom, era uma seleção que ia pra cima, não era aquele jogo horrível que sai um gol do nada, que normalmente acontece em jogos de seleções desse nível, né? Mas eu senti... Vale destacar que o técnico deles é espanhol, né? E eu acho que isso é um grande fator. Esse é um movimento. A gente comentou, acho que no primeiro programa também sobre isso. Não me lembro agora qual era uma seleção da Tailândia, provavelmente. Que a gente tinha comentado.
que é um movimento que muitas seleções fizeram. Se você pega os anos 80, anos 70, que as seleções árabes, africanas iam atrás dos brasileiros, né, dos técnicos brasileiros, hoje a gente tem um movimento muito forte dos técnicos ibéricos ali, né, os espanhóis e portugueses. Então, você pega a maioria das seleções aí, tem um técnico português, que às vezes a gente nunca nem ouviu falar, né, ou um técnico espanhol. Ou um técnico brasileiro, como é o caso da Tailândia, né, Comando Pouco, que também, a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar. Mas é curioso, e eu sentia muito essa vibração, o treinador de Bangladesh, né, era muito legal acompanhar os jogos, saía gol, ele ia ali, abraçava, ele vibrava, ele tem uma personalidade que dá pra ver que é forte, né, acho que isso é muito legal de ver, né, o Javier Cabrera, que é o nome do treinador de Bangladesh. Fica aí um ponto positivo, vamos ver a que ponto, né, vai chegar essa evolução do Bangladesh, que vai jogar, né, a primeira fase das eliminatórias, vai ter o sorteio no final desse mês. Bangladesh joga a primeira fora, a segunda em casa. E vamos agora chegar, enfim, na grande final. O Kuwait sai na frente, a Índia empata tudo no primeiro tempo, e aí nas cobranças de pênalti brilha a estrela do goleiro indiano, e a Índia vence por 5-4, uma explosão em Bengaluru. Grande título da Índia, né? 9º título na competição. Se não tem tanto destaque no futebol mundial, consegue destaque no futebol local. E também queria destacar o Kuwait, porque o Kuwait está para baixo, bem para baixo da Índia no ranking da FIFA. Ou seja, foi uma competição digna aí do Kuwait, né? Às vezes a gente pode pensar por ser um Oriente Médio, árabe, futebol árabe, ser mais visto. Não, a seleção da Índia, em teoria, né? Essa é a nossa teoria, é o ranking da FIFA, é melhor que a do Kuwait. O Kuwait bateu de frente na Índia, mas a Índia ficou com o título. E os 2 gols, né, do jogo foram gols de jogadas bem trabalhadas, não foi aquela coisa, né, um bate-rebate, uma bola de escanteio, uma bola parada. Foram 2 gols muito bem trabalhados. O do Kuwait, a bola vem desde o campo de defesa, ali tem um lançamento de 3 dedos na jogada. E o gol da Índia, então, parece gol de futsal, né? Os caras chegam praticamente a entrar dentro do gol, ali, tocando a bola, envolvendo a defesa adversária. 2 gols muito bonitos. A gente fala do Sunil Chhetri como artilheiro, mas o passe que ele dá nessa jogada do gol pra quebrar a linha é uma coisa de cinema, cara. Ele dá um passe de primeira já pro cara entrar infiltrando, que é parecido, vou dar um exemplo meio absurdo, mas parecido com o passe que o Tiquinho deu no jogo contra o Vasco, pra quem viu o Botafogo e o Vasco, que é aquele passe que o ponta entra na área. Daí o ponta bate cruzado e o jogador da Índia ali que fez o gol, que foi o Changli, chega pra completar pro gol. E já falando dos pênaltis também, né? A gente acompanhou os pênaltis praticamente juntos ali, né? E eu não tinha reparado na questão da semifinal, que a Índia não perdeu nenhum pênalti, né? Na semifinal. E eu tinha elogiado na final justamente as cobranças de pênalti da Índia, que eram todas muito bem batidas, assim, não era só na bochecha do gol, no ângulo ali e tal. Uma coisa. Ele mandou essa mensagem pra mim, estava acompanhando o WhatsApp, né? Tava 3, né? Tava 3. Aí ele mandou pra mim, cara, a Índia tá batendo muito bem. Foi o Danta pra bola, o Danta perde o pênalti exatamente quando o Yuri Casario fala isso. Mas eu tive a minha redenção, né? Porque no último pênalti que o Kuwait errou, um pouco antes, na verdade, aparece na transmissão uma discussão entre os jogadores. Eu pensei na hora que eles estavam discutindo o próximo batedor, algo do tipo, porque a Índia estava batendo o pênalti ainda. Então, não fazia muito sentido aquela discussão naquele momento. Essa minha teoria morreu, caiu por terra na hora que eu vi quem foi bater, que foi o capitão, né, o camisa 4. O Rajaya. Isso aí, ó. Tá com o nome na ponta da língua. Veio aqui. Ele foi pra batida, então eu imagino que eles não estavam brigando, né? O capitão, eu imagino que ia chamar a responsa, né? E aí eu até comentei com o Salaf no WhatsApp, falei, ó, o próximo vai errar, porque eles não sabem nem quem vai bater. E não deu outra, né? Mas não foi demérito, né? Porque o goleiro fez uma grande defesa essa. Foi muito bem, cara. Foi muito bem. A impressão que ele dá um tapa, assim, na bola mesmo, né? Não é só uma espalmada, né? Ele foi muito consciente, assim, o salto dele em direção à bola. Baita defesa e merecido, né? O título pra Índia. Pois é, e a gente não pode virar, né? Sem falar de Sunil Chhetri, né? Como eu disse no começo ali, chegou a 92 gols com a camisa da Índia, é o 4º maior goleador de seleções da história do futebol, né? Um jogador aí que tem uma personalidade ímpar, um jogador muito frio, ele estreou na competição já metendo 3 gols no Paquistão, né? Então é um cara de uma referência, dá pra ver como o time da Índia joga pra ele,
Ô Yuri, onde você acha que chega o Šedrić? Você acha que ele pelo menos ali... Porque Messi e Cristiano Ronaldo ainda devem jogar as eliminatórias, né? Não sabemos até onde o Messi vai, o Cristiano Ronaldo também. Mas o Šedrić também já tá, né, nas idas dele, mas como que você vê aí, até onde você acha que ele pode subir nesse ranking? Daria pra passar pelo menos o Ali daí, né? Tá com 109 aí, ficam faltando 17 gols. E o Šedrić, uma questão, né, bem curiosa é a carreira dele ter sido majoritariamente na Índia. A gente estava até comentando ali, fazendo algumas ilações aí, né, sobre o motivo dele não ter ido jogar fora, porque ele é um cara que já é conhecido faz tempo, assim, para quem acompanha o futebol um pouco, né, mais profundamente, sim, gosta de ver esses campeonatos alternativos. A gente acredita que ele deve ganhar muito bem lá na Índia, né, para não ter essa vontade, esse desejo, mais ou menos parecido como acontece com o Abdulrahman de Emirados. A gente acredita que seja uma situação muito parecida, mas ele é muito acima do nível dos companheiros, dos adversários ali da região, né? É um craque histórico, né, dentro da seleção da Índia, e vai ser difícil substituir, né? Ele já está com 38 anos, né? Não é nenhum garoto mais. Então, acho que vai ser difícil aí para a Índia conseguir alguém à altura dele para manter esse legado aí, para tentar buscar algo a mais, né? Que também é difícil, né? Sabendo do nível aí das outras seleções asiáticas, é difícil imaginar a Índia numa Copa do Mundo. Ainda mais sem o grande craque aí, pelo menos acredito que no outro ciclo, né? Nesse ciclo ainda, quem sabe, né? Torcer para uma zebra aí. Pois é, e até aproveitando que aumentou o número de seleções, vamos ver, a Índia não joga a primeira fase, né, isso já é um grande passo, assim, já entra na fase de grupos mesmo, né, na segunda fase, que daí tem 200 mil fases pra frente, vai ser curioso. E só pra comentar, né, o Šedrić teve passagem no futebol dos Estados Unidos e em Portugal, né, jogou no time B do esporte, mas não foi bem, não conseguiu aproveitar essas oportunidades fora, mas vamos ficar de olho, né, 38 anos, pelo menos que ele consegue ainda, também não sabemos quantos gols o Messi vai fazer mais na Argentina, né? Tem que ficar de olho nisso, né? O Messi, por mais que seja essa máquina não é um cara que você imagine fazendo mais 10, 20 gols na seleção argentina, ao contrário do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo deve aumentar. Vamos ver se o Šedrić passa o Messi. Eu acho que é uma aposta minha. E acho que um ponto, eu ia falar isso quando a gente estava falando do Paquistão, que eu acho importante falar, é que o futebol indiano tem muito dinheiro, né? A Índia acho que tem comparado ao Paquistão mesmo, né, e isso também segura o Šedrić, segura basicamente a seleção da Índia inteira joga na Índia, basicamente não, a seleção da Índia joga na Índia, né, acho que isso é um ponto, e às vezes a gente vê, né, intercâmbios malucos, a gente teve o Romeu Fernandes aqui um tempo no Atlético Paranaense, né, experiências malucas que acontecem, e isso acho que personifica, e acho que a Índia vem nesse processo, né, querendo ou não, a Índia Super League valorizou muito o futebol local, tudo bem, levou um monte de jogador, né, levou o Roberto Carlos, Cannavaro em final de carreira, a gente fazia muita piada com isso lá por 2012, 2013, mas isso fomenta o futebol local muito bem, e acho que a Índia consegue, talvez eu sendo um pouco mais longe, mas eu vejo isso um salto de evolução dentro do futebol maior do que foi o da China. A China já tinha disputado uma Copa do Mundo, e a China já está num processo de decadência, né, todo aquele processo que foi um monte de jogador para lá e etc. A Índia não, a Índia eu acho que vai crescendo. E acho que esse ponto aí de transição da Índia com o Šedrić e da Índia sem o Šedrić vai ser aonde a gente vai ver. Será que a Índia vai chegar forte? Será que a Índia vai aparecer daqui a alguns anos brigando por Copa do Mundo? Aí está na iminência aí de ter uma seleção asiática para receber a Copa do Mundo, né? As próximas 3 Copas, vamos dizer assim. Tem a Arábia Saudita, tem a própria Austrália, que também já surgiu um rumor aí. Então, em algum momento, daqui 10, 12 anos, a gente vai ter uma Copa na Ásia e isso vai abrir uma vaga. Então, vamos ficar de olho se acontecer isso que a gente espera ver na Índia, né, se esse processo seguir em frente, talvez a Índia possa se aproveitar disso. Mas é um processo, eu não acredito nisso para agora, como você bem disse. E eu queria falar também dos treinadores, né? Antes que a gente ia falar ali dos 2 treinadores finalistas. O treinador da Índia é o croata Igor Stimac, né? Já jogou na seleção da Croácia, na seleção da Iugoslávia, tudo. Tá desde do ciclo anterior, né? Que não foi um ciclo tão bom para a Índia. Os resultados recentes da Índia melhoraram muito, até nas últimas qualificações aí, não tomou tanta goleada e tal, né? E a Índia ganhou os títulos que participou esse ano, né? A Índia participou. Conseguiu competir, né? Patrocinados pelo Hero e a Copa do Sul Asiático.
A SAF do ano passado também, 2021 não, foi. anterior, isso também. A Índia foi campeã também. A Índia foi campeã. Então tem conseguido consolidar um pouco mais os resultados, porque teve um período muito ruim ali de quase 1 ano e meio, 2 anos ali, praticamente só perdendo, só sofrendo derrotas. Então acho que conseguiu evoluir, conseguiu acreditar no trabalho, principalmente, né? E tá entre as 100 melhores seleções do mundo, né? A Índia é a 100ª seleção no ranking da FIFA. Então, porque a gente sabe que mesmo fora do eixo aí, a gente sabe que os técnicos, é difícil manter um técnico, né? Que perde muito, né? Normal, é natural. Então eu acho interessante eles terem confiado nesse trabalho. E a seleção do Kuwait, ela é treinada por um português, né? O Rui Bento, que também foi jogador e tal. E nos últimos anos vinha comandando algumas equipes de base da seleção de Portugal. Então faz parte de todo esse ciclo aí de bons treinadores da seleção, dessa formação de jovens talentos, né, que Portugal vem tendo aí muito forte, né, tanto que muitos consideram que Portugal ainda tem uma geração muito melhor para vir aí, né, ou que essa que está terminando com o Cristiano Ronaldo, né, mas que tem muitos jovens ali, seria a melhor geração da história da seleção de Portugal. Então é interessante também esse trabalho do Rui Bento à frente da seleção do Kuwait, que é um trabalho um pouco mais recente. Eles vão ver como que isso vai repercutir no Kuwait, né? Como que vai subir, a gente falou, né? Onde o Kuwait está no ranking da FIFA, comparado até mesmo à Índia, Líbano, enfim. Né? Vamos ver como essa seleção aí do Oriente Médio sobe. O Kuwait era para participar da Copa do Oeste Asiático, né? Que foi uma das Copas ali que foi a Copa que a gente comentou no começo, que acabou não acontecendo, mas naquela região teve a Copa do Golfo, o Kuwait participou, inclusive, no começo do ano. Mas é isso, a gente chega ao final de mais um CoachCast, nossa 9ª edição. Lembrando que no final desse mês tem o sorteio da primeira fase eliminatórias da Ásia, então o Yuri Casari vai voltar aqui para falar sobre isso, repercutir o sorteio, analisar os confrontos, como o Conte Verde. A gente acompanha o futebol das seleções, mas o nosso foco maior, o nosso suquinho, o nosso creme de la creme, como já diria os melhores, é as eliminatórias. Né? A gente está aqui para ver as eliminatórias, para acompanhar desde o começo todo o processo que vai desembocar na Copa do Mundo. Então, vai começar aí, começa na América do Sul, começa em casa, em setembro, mas tem aí sorteio, semana que vem tem os sorteios eliminatórios da África, da fase que vai ser tudo fase de grupo, vai ser uma loucura. Tem a Ásia, começando esse ano, tem CONCACAF, vai ter muito jogo já de eliminatórias de Copa pra gente ver, vai ter muita seleção já se despedindo desse sonho, a gente vai ficar de olho acompanhando, e na Ásia, você já sabe, Yuri Casari vai estar aqui. Valeu, Yuri, fico no aguardo aí pra quando sair lá os nomezinhos do papel, a gente voltar aqui e conversar sobre o resultado do sorteio. Valeu, obrigado mais uma vez pelo convite, sempre bom estar trocando uma ideia de futebol contigo aí. É isso, tamo junto, até a próxima. É isso, então, você não esqueça de seguir o Conte Verde lá no nosso Twitter, @ConteVerde_, no Instagram. Saindo Threads, a gente avisa em alguma rede social. E também seguir o ConteCast aqui no Spotify, deixar avaliação, sugestão, enfim, fale com a gente. Fique ligado e logo a gente volta com mais um ConteCast aqui no Conte Verde. Até mais, tchau, tchau!